pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer uma poesia aqui que foi lida hoje na nossa roda de conversa, trazida por um mentor da casa, trazida há muito tempo, há muitos anos, tá? O nome dela é Ser Solidário. Conhecemos a essência, levamos pensamentos, prevemos o futuro. Ele está falando da espiritualidade. Mas uma coisa não fazemos: tomar decisões pelo homem, mas algo destoante. Conseguindo ver o futuro, quer dizer que sabemos as decisões? Não. Vemos o futuro que as decisões acertadas determinariam, mas também sabemos o que vai acontecer se a decisão foi equivocada. Então, não adianta saber antes. Quem vai mesmo determinar é o homem. É claro que nós, mentores, conhecemos a fundo quem é o nosso pupilo. Se ganancioso, dificilmente escolheria a generosidade, mas não desistimos. Colocamos amigos para aconselhar, livros para abrir os olhos e até filhos intuídos por nós que de repente dizem: papai, aquele homem está com fome, ajude. Vocês não têm ideia o quanto tentamos corrigir posturas. Agora, quando se trata de personagens que estão no olho do furacão, tudo fica ainda mais difícil. Imaginem alguém que com uma simples canetada pode impor mudanças na vida de uma cidade, de um estado e até de um país. Nós sempre torcemos para que sejam mudanças para trazer alegria e não sofrimento. Mas neste caso, a torcida e os toques sutis podem não fazer diferença. Quem se propõe a ser líder já tem um perfil traçado em vidas passadas, que nesta vida se mostra com toda a intensidade. Estou falando de boa articulação, capacidade de influenciar massas, não se impor com críticas, ser especialmente carente de elogios. Fora características um tanto quanto questionáveis: prometer sem cumprir, mentir sem peso na consciência, tirar do povo para dar aos mais chegados. Ser tão ofuscado pelo poder que se afasta da sua essência divina. Este é o perfil. É quase impossível encontrar alguém que seja diferente. É claro que tem nuances. Um mais isso, menos aquilo, outros menos isso, mais aquilo. Mas só o fato de se envolver nesta revoada de amigos sem laços de amor já os coloca sem lastro para proteger os irmãos necessitados. Agora, líderes são necessários para organizar, gerir, orientar, buscar o melhor caminho. E aí, qual é a saída? Se estes personagens são necessários, se quase todos se preocupam mais com o próprio brilho, o que o povo pode fazer? Se nós dissermos que podem fazer muito e só observarem o brilho nos olhos, é ele que determina o quanto o compromisso em ser solidário pode significar que é verdadeiro. Mas, se for difícil medir o brilho nos olhos, olhem a trajetória, esmiucem tudo.
Meçam o quanto acertou, o quanto errou e não se esqueçam, todas as oportunidades de se postar diante do povo e mostrar o quanto se importa com ele são dadas por Deus. Independente se o passado condena, esqueçam o que passou, pois o arrependimento e o amadurecimento podem levar a fazer tudo certo desta vez. E nós, mentores, sempre nos preocupando em direcionar. Mas as escolhas são sempre de cada um. Poeta estelar. Bem, a roda de conversa de hoje foi muito produtiva em trazer consciência para todos nós que a espiritualidade ela está presente na vida de todos, ela está presente em tudo, né? Mas nós não podemos achar, não devemos achar que ela é a responsável por tudo que acontece na nossa vida. Então a gente se exime da nossa responsabilidade e deixa que ela se faça presente, ela que diga os direcionamentos, né? Ai, não sei o que eu faço, vou rezar, vou vibrar para que o que vai acontecer. E aqui o poeta nos lembra que eles não têm a decisão, eles não sabem prever o futuro, porque justamente nós temos a condição de livre-arbítrio, nós temos a posição de que nós temos a livre escolha para fazer o que quisermos, ir onde quisermos, fazer as nossas escolhas dos nossos próprios caminhos. Então, se a gente decidir ir para o caminho A, nós teremos as consequências do caminho A. Se a gente escolher pelo caminho B, teremos outras consequências do caminho B. E isso para todas as coisas da nossa vida. Então, a roda de conversa de hoje trouxe para nós o nosso empoderamento, a nossa força interior. Assim, que eu confio na espiritualidade atuante muito. Mas as decisões quem tem que tomar sou eu. A minha vida não está legal. Tem algum ponto que não está acontecendo de forma saudável. Ficar reclamando vai mudar? Não, só piora. Ser submisso àquela situação e não tomar uma atitude vai melhorar? Não, só piora. Mas percebam, ficar na situação e não melhorar, e não desejar a mudança, é um posicionamento. E tudo bem para aquele que está passando por ela. Nós temos que também aprender a respeitar as decisões do outro, mesmo eles sendo pessoas do nosso convívio diário. Cada pessoa responde por si, tá? Ela tem seus protetores, seus mentores, o nome que vocês, anjos da guarda, o nome que vocês queiram dar. Cada um tem o seu. E a gente deve respeitar a forma como as pessoas querem viver suas próprias vidas. Mas hoje, ele trouxe que não são eles os responsáveis por tudo que nos acontece. E aí ele citou, e como é aqueles que estão no poder, que com uma canetada decidem a vida do povo? Bom, eles torcem para que seja um período de muitas alegrias e não sofrimento. Mas alguns acabam se sucumbindo no poder, na ganância, né? Todos os líderes são assim? Não. Então é bom não ter líder? Não.
ter líder é importante, porque ele ajuda a organizar, a gerir, né? Às vezes ele tem a visão do todo que às vezes as pessoas não têm. Então, isso pode acontecer de uma forma muito simples, que é a nossa vida, o nosso poder de escolha dos caminhos. E ele citou que é a mesma coisa de quem está gerenciando um país, por exemplo. É a mesma vivência. Então, o que nós conversamos bastante é que, assim, existem muitas pessoas esperando algumas situações, assim, eu tô rezando para que aquilo aconteça, alguma coisa aconteça, e fica só esperando. Não tem a sua contribuição para que aquilo realmente se concretize, se aquilo for o melhor. E até se a gente escolhe algum caminho que não é o certo, ou que você achava que era, e na hora do desenrolar não é tão aquilo, é um aprendizado. A gente não pode ter medo das nossas escolhas, a gente tem que ir para cima, né? A gente tem que... o importante é escolher. Uma coisa que foi muito dito aqui entre nós é que a gente tem que ter claro na nossa mente o que a gente não quer para nós, porque o que a gente quer é fácil, né? Nunca pensei nisso. Escreve, coloca no lado aí da sua vida as coisas que você quer, de tratamento, de saúde, de o que eu vou assistir, o que eu vou ler, o que eu pretendo, e do outro lado as coisas que eu não aceito, que eu não quero, né? Um tratamento tóxico, alguém gritando comigo, enfim, coisas, comer alguma coisa que eu sei que aquilo faz mal e eu insisto em comer, qualquer coisa. Então você já sabe claramente quais são os seus pontos. Então, quando a situação que você não quer para você acontecer, você tem a livre escolha de tomar uma postura, visando a si, não ao outro. Tá? E assim a espiritualidade atua para que a gente faça as nossas próprias escolhas e que elas sejam as melhores possíveis. Porque eles nos conhecem a fundo, eles sabem das nossas dores, das nossas dificuldades, sabem das nossas potências. Então, se empoderar da sua vida parece difícil, mas é muito mais simples do que a gente ficar administrando problemas, administrando comodismo, né, por você delegar sempre para o outro, ou uma submissão, onde todo mundo decide tudo e você aceita, né? Então, na roda de hoje, nós conversamos muito de trazer consciência para as nossas atitudes diárias, fazer uma observação, assim, no geral da nossa vida, o que tem que mudar, o que eu não gosto, o que eu queria fazer e nunca me movimentei a dar um primeiro passo, ou aquilo que já está martelando na minha cabeça e teimosa, não mudei. Existem eles que nos apoiam, isso é de grande valor. Existe a conexão com aquilo que a gente acredita, mais outro valor. Agora eles aguardam o nosso posicionamento. E que seja o melhor possível, o melhor possível. E não se esqueçam, a gente tem que respeitar o posicionamento do outro. Nem sempre o que eu quero é o querer do outro, tá? Mas as pessoas se respeitando, a gente pode ter um convívio e deve sempre ter um convívio harmonioso, né? As pessoas não precisam pensar igual, não precisam fazer sempre as mesmas coisas, né? Cada um tem um gosto, cada um tem um momento, né? Sem julgamentos, apenas na simplicidade de saber que aquele caminho foi o que ela escolheu. Às vezes as pessoas que a gente ama escolhem caminhos que no nosso olhar não é bom, ou pela nossa experiência de vida mesmo,
a gente já vê que aquilo não é bom. Podemos auxiliar de forma a conversar, a vibrar, né, para que a pessoa desperte. Mas a gente não pode passar na frente dela e tirá-la daquela situação, porque é uma escolha dela, né? Por isso que os pais, os filhos pequenos têm tutores como pais, porque eles não têm esse olhar. Por isso que a gente decide tudo, a gente decide onde eles vão estudar, a gente decide se vai estudar de manhã ou à tarde, a gente acaba olhando muitos fatores que a criança não tem nem ideia. E a gente procura sempre fazendo isso na boa intenção, na melhor intenção, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, por exemplo. Tá? Então, vamos nos olhar para a nossa vida, saber se tem alguma coisa que precisa de algum ajuste. Temos que mudar as rotas, tá? Não tenham medo de mudar a rota, não estamos sozinhos nunca, nunca. Nunca estivemos, nunca estamos e não estaremos. Tá? E que essa jornada de escolha seja de forma prudente, seja de uma forma amorosa, buscando sempre o que você acha que é melhor para si. Ressoou internamente consigo? Faça. Senti um desconforto, estou em dúvida. Avalie melhor. Mas uma postura amorosa e feita no momento certo é uma grande oportunidade que se abre para a gente viver melhor, tá bom? Eu agradeço a todos pelo tempo de estarem comigo nesse vídeo. Compartilhem com quem tem questões que falta ainda um pouco de fé em si mesmo, um pouco de falta de se empoderar, de saber ter suas próprias escolhas. A gente tem sempre alguém perto que às vezes precisa de um auxílio. Então que esse vídeo chegue a essas pessoas. Esse é o nosso desejo de todos aqui da Casa de Amor, tá joia? Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!